curso de formação continuada de professores em educação especial. A utilização, a operação, a aplicação pedagógica de softwares de tecnologia assistiva. Bom, agora a gente vai ter um contato com as ferramentas básicas do programa e entender como o programa funciona de fato. Então, o primeiro aspecto importante para a gente entender como o programa funciona é a questão das camadas, que ele foi feito a partir de camadas. Então, cada desenho, cada figura, ele entra numa camada. Então, aqui no canto esquerdo inferior, tem a lista das camadas. Então, aqui está selecionado o fundo, no caso, é o fundo branco. Então, se nós fizermos um desenho que é mão livre, ele vai gerar uma camada de vetor, porque nós estamos desenhando com o vetor. E aí, se eu inserir um outro tipo de figura, por exemplo, aqui estou inserindo um oval, ele gera uma outra camada com o nome oval, que eu posso mexer na camada, eu posso movimentar a camada e eu posso trocar a camada que eu estiver usando. Então eu posso mexer na camada do vetorial, posso selecionar a camada do oval. Então, se eu quiser alterar a camada, se eu quiser apagar esse outro desenho aqui que eu fiz na camada do oval, eu tenho que selecionar a camada. Vou dar o exemplo aqui. Nós estamos trabalhando com a camada do oval. Se eu quiser mexer na camada desse outro desenho livre vetorial que eu fiz aqui, eu não consigo mexer. Não estou conseguindo apagar. Estou tentando apagar, não estou conseguindo apagar. Se eu quiser alterar esta camada, eu venho aqui na parte das camadas, seleciono a camada que eu quero, e aí sim eu consigo mexer na camada. Então, vamos criar aqui uma outra camada, só para a gente fixar. Uma camada de triângulo. Então aqui, nós estamos mexendo na camada do triângulo. Agora, se eu criar uma outra camada de desenho, de linhas retas, então eu crio uma outra camada. A cada nova camada, ele cria um outro nome aqui na lista de camadas. E dentro do menu camadas, eu posso apagar a camada. Venho aqui, camadas, apagar a camada. Então eu seleciono a camada de linha reta. Camada, apagar a camada, eu apago essa camada. Então eu quero apagar essa camada que eu fiz do triângulo e esse outro rabisco. Camada e apago a camada. Percebam que ao lado da seleção apagar camada e de todos os outros, das outras opções, tenha o atalho ao lado. Se você não quiser acelerar seu trabalho, você pode vir e memorizar essas teclas atalho e utilizá-las. Então a gente pode esconder a camada, ela vai ficar invisível. Percebam que aqui tem um olhinho do lado da camada, que saiu, o olhinho está fechado. Então eu posso clicar no olhinho, abrir o olhinho e a camada volta a aparecer. Se eu quiser mesclar as camadas, ou seja, quero juntar as duas camadas que eu tenho, seleciono as duas camadas, aperto o Ctrl, seleciono uma, seleciono a outra. Então eu selecionei aqui as duas. Soltei o Ctrl, vou lá no camadas, mesclar camadas. Então ela mescla a camada e ela deixa o nome da primeira camada que eu selecionei. Então a gente pode aqui renomear a camada. Então, vamos botar aqui camada mesclada.
Percebam que agora, quando eu mexo na camada, eu mexo os dois desenhos juntos. Agora eles só formaram uma única camada. E aqui a ferramenta de selecionar a camada. Isso é muito útil para quando nós tivermos muitas camadas abertas e a gente não sabe ao certo qual é a camada qual é o nome da camada que nós estamos vendo o ponto, mas não sabemos ao certo qual é o nome da camada. Então, a gente clica em cima do ponto e ele automaticamente seleciona a camada daquele ponto. Então, deixa eu criar um outro desenho. Criar outros desenhos. Então, eu quero mexer nesse desenho aqui, nesse hexágono. Então, camadas, selecionar camada. Então, eu clico no ponto na camada do hexágono e automaticamente ele seleciona a camada do hexágono. Agora, nós podemos também copiar a camada, recortar, colar. Então vamos lá. Para fazer, a gente vem aqui na seleção, que é esse íconezinho aqui. Clicamos na seleção, seleciona a camada. Reparem que eu estou selecionando a camada atual. Se eu selecionar uma outra camada que não seja a camada selecionada, não vai acontecer nada. Tem que selecionar exatamente dentro da camada que eu estou utilizando. Então aqui eu vou copiar e vou colar. Ele criou uma outra camada chamada cópia com o desenho idêntico. Então eu quero recortar. Seleciono, vou recortar este fragmento. Selecionei o fragmento, recortei. Percebam que o fragmento ele foi deletado, ele foi recortado. Bom, então aprendemos agora como mexer as camadas.